em nosso trabalho. Irmãos, vamos aqui à palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 17. Gênesis 17. A passagem aqui é muito conhecida. O Senhor faz uma aliança com Abraão, mas não somente com ele, também com a sua descendência, e estabelece aqui também a circuncisão, que era o ritual do Antigo Testamento, que indicava que não somente os pais, mas também os filhos pertenciam à aliança e ao povo de Deus. E isso aponta diretamente para o sacramento do batismo. Nós vamos abordar hoje de manhã, dia do Senhor 27, apenas a pergunta e resposta 74, que fala exclusivamente do batismo para os filhos dos crentes. Nós vamos fazer duas leituras. Gênesis 17, os versos de 1 a 14, e também no Novo Testamento, vamos ler também uma passagem no livro de Marcos, capítulo 10, onde Cristo recebe as criancinhas nos seus braços. Aqui diz, irmãos, Gênesis 17, 1 a 14. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. No decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminado do seu povo. Quebrou a minha aliança. Vamos ao Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10. Marcos 10, 13 a 16. Marcos 10, 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim
os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Irmãos, vamos ler a pergunta e resposta 74 do nosso catecismo. Dia do Senhor 27. Pergunta e resposta 74. Vou fazer a pergunta e os irmãos respondem todos juntos, quem tiver com o catecismo na mão. As crianças pequenas também devem ser batizadas? Sim, assim como os adultos, as crianças pertencem à aliança e à Igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, a redenção do pecado e o Espírito Santo, que opera a fé, são prometidos a elas, da mesma forma que aos adultos. Portanto, por meio do batismo, como sinal da aliança, elas devem ser enxertadas na Igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos sacramentos foi alvo de grande discussão e debate nos dias da Reforma do século XVI, tanto a Santa Ceia quanto o Santo Batismo. E sobre o sacramento do batismo, houve as mais diversas divergências entre os cristãos acerca de vários aspectos relacionados a esse sacramento. Por exemplo, acerca da natureza, do significado do batismo, para que serve o batismo. Também relacionados às pessoas que deviam ser batizadas, devemos batizar somente os adultos ou as crianças também devem receber este sinal. Então havia muitas discussões sobre esse tema. E aqueles que abraçaram a fé reformada, eles lutavam contra duas frentes. De um lado, estavam os romanistas com a ideia da regeneração batismal, ou seja, que o batismo ele é essencial para a salvação. É como se houvesse uma graça mágica naquela água que purifica o pecado original da criança e garante a entrada dela no reino de Deus. Então esse aspecto ele é respondido nas perguntas 72 e 73 do nosso catecismo, onde afirma que não é a água em si que lava o pecado, ela é apenas um sinal, ela aponta para o sangue e para o Espírito de Cristo que realmente e exclusivamente purifica o pecado. Mas também do outro lado, irmãos, haviam os chamados anabatistas. E essa palavra já indica, né, que eles tinham alguma coisa relacionada ao batismo, ou seja, aná quer dizer contra o batismo, mas especificamente contra o batismo das crianças. Então, os anabatistas, que eram reformadores mais radicais, que queriam se desvencilhar de tudo que a igreja romanista fazia, então eles apresentavam argumentos para rejeitar o batismo infantil. E havia dois principais argumentos. O primeiro é que não existe nenhum mandamento explícito na Escritura para batizar crianças. E que não há também nenhuma evidência clara de tal prática no Novo Testamento. E o segundo argumento, irmãos, é que as Escrituras exigem fé e arrependimento das pessoas que são batizadas. Afinal de contas, Jesus falou lá no final do Evangelho de Marcos, quem crê e for batizado será salvo. E como um bebê de 8 dias, uma criança recém-nascida, ela não é capaz de exercer arrependimento ou fé, portanto, a ela deve ser vetado o sinal.
o sacramento do santo batismo. Então essa era a ideia central, que não deve batizar crianças, porque a Bíblia não ensina isso e porque elas não têm capacidade para se arrepender e crer. Irmãos, esse é o pensamento da maioria dos evangélicos na cristandade moderna, hoje. A maioria dos evangélicos, eles negam o batismo infantil. O máximo que eles fazem é apresentar ou consagrar a criança no culto, mas dar a elas o sacramento, você não vai ver isso no meio evangélico de um modo geral. Apenas na Igreja Católica Romana e nas igrejas de tradição reformada. Acontece, irmãos, que se você for estudar a história da igreja, você vai perceber que nos primeiros séculos não era essa a realidade. Nos primeiros séculos havia essa ideia de que as crianças também deveriam receber o sacramento. Quando você lê sobre os pais da igreja, aqueles homens que vieram logo depois dos apóstolos, né, os doutores da igreja que ensinaram ao povo de Deus, eles defendiam o batismo infantil. Um deles, chamado Orígenes, ele chegou a dizer a seguinte frase: a igreja recebeu a tradição dos apóstolos de dar às criancinhas o batismo. Então era uma prática comum, era algo que acontecia normalmente nos primeiros séculos. E aí você pergunta, qual a razão da mudança no entendimento? Como explicar tamanha rejeição ao batismo infantil hoje, nos dias de hoje? Meus irmãos, é claro que além da oposição à ideia de Roma, né, dos anabatistas, um grande erro que as pessoas cometem hoje, e portanto as levam a rejeitar o batismo infantil, é que elas cometem o erro de separar o Antigo Testamento do Novo Testamento, bem como negar a unidade da Escritura e também da aliança de Deus com o seu povo. Porque nós temos uma única palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. E Deus fez uma aliança de graça com o seu povo desde o paraíso até os dias de hoje, até o final. É claro que a forma de administrar essa aliança tem algumas diferenças, mas é uma única aliança com o seu povo. Então, quando eu nego isso, automaticamente eu vou negar outras doutrinas centrais do Evangelho, incluindo o batismo infantil. Mas nós vamos olhar, irmãos, hoje e ver que o batismo das crianças não é uma invenção da igreja, não é uma inovação, não é algo que faz parte da tradição da igreja, meramente, mas é uma doutrina bíblica, é uma prática enraizada na Escritura. E quando eu falo Escritura, eu me refiro ao Antigo e ao Novo Testamento. Se você quer defender o batismo, se você tem um amigo, um parente, um conhecido que é de uma igreja que nega o batismo às crianças e você quer discutir com ele, claro, de forma respeitosa, acerca desse tema, você tem que partir de Gênesis a Apocalipse e não apenas começar no Novo Testamento. Você tem que mostrar a aliança de Deus por toda a Escritura, mostrando que Ele é o Senhor não somente dos pais, mas também dos filhos. E a pergunta e resposta 74, ela trata exatamente desse aspecto. Existem vários argumentos em favor do batismo infantil, mas eu queria destacar os 3 que a nossa confissão nos dá aqui. São os 3 mais importantes que você deve basear para não só defender essa doutrina, mas para se alegrar um dia em trazer o seu filho para receber este sacramento. E aqui nós temos, irmãos, a primeira razão para batizar os nossos filhos pequenos é que não somente aos adultos, mas também não somente os adultos, mas também as nossas crianças pertencem à aliança de Deus. É a primeira frase aqui da nossa resposta. Elas fazem parte da aliança. E o que é a aliança? A aliança, irmãos, é uma iniciativa graciosa de Deus de se relacionar com um povo para si. Deus escolheu Abraão,
de todas as pessoas da sua época, não por mérito, porque Abraão vinha de uma origem também pagã, mas Deus o escolheu para ser o Deus dele e dos seus filhos, da sua descendência. O Senhor lhe tinha feito promessas de uma terra, de uma descendência numerosa, de que através dele as famílias da terra seriam abençoadas pelo Messias que viria da sua carne. E o Senhor disse que a aliança dele não era só com Abraão, era também com os seus filhos. O verso 7 do capítulo 17 de Gênesis deixa isso muito claro, irmãos. Deus diz aqui: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. E para deixar isso de forma evidente e clara, naquele mesmo contexto, o Senhor estabeleceu o sinal da aliança, que era no Antigo Testamento a circuncisão. E ele deu essa ordem a Abraão para circuncidar a todos os homens da sua família, inclusive os escravos, pequenos, já a jovens, mais idosos, todos deveriam passar por esse ritual que era o sinal da aliança, indicando que cada um daquele que recebeu esse sinal e selo pertenciam à aliança, ou seja, Deus, as promessas que Deus fez a Abraão era também para os seus descendentes. E isso não é uma coisa só do Antigo Testamento, isso é confirmado no Novo Testamento. Vocês devem estar lembrados que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega o Evangelho para vários judeus, e apontando Cristo como Redentor, como Messias, lá em Atos 2. E muitos, depois da pregação de Pedro, disseram: o que é que vamos fazer com isso? E Pedro disse: se arrependam, creiam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E eles foram batizados. E Pedro acrescentou: para vocês é a promessa, mas também para os seus filhos e para todos que estão longe, a quem o Senhor ainda há de chamar. Então a promessa é para todos, é para os pais que creem, mas para os filhos que nascem deles também. Deus está dizendo no Antigo e no Novo Testamento que as crianças pertencem à aliança. As promessas são para elas e, portanto, elas devem receber o sinal e o selo desta aliança, que é o batismo. Essa é a primeira razão. A promessa também é para os filhos dos crentes. Eles fazem parte da aliança. A segunda razão para batizar nossos filhos pequenos, mesmo que eles não entendam o que está acontecendo ao redor deles, é que eles também pertencem à igreja visível de Cristo. A confissão fala isso, irmãos, em uma única frase: os filhos, assim como os adultos, pertencem à aliança e à igreja de Deus. A igreja de Deus. Ou seja, o batismo ele é uma declaração de Deus, oficial, pública, de que aquela criança não só tem as promessas da aliança, mas ela é membro do seu povo. Ela é membro da sua igreja. O fato de muitos negarem isso é porque eles veem o batismo com a declaração do homem para Deus. Essa é a ideia central no meio evangélico geral. O batismo é uma declaração de fé minha a Deus. E, portanto, eu tenho que primeiro crer para receber o batismo. Enquanto que nós cremos que o batismo é Deus dizendo: essa criança também me pertence. Ela faz parte do meu povo. E ela deve receber o sinal do batismo. É interessante que quando você lê a Bíblia e o Antigo e o Novo Testamento, você vai perceber que as crianças faziam parte do contexto religioso, do contexto de culto do povo de Deus. Elas estavam presentes também como membros do povo de Deus. Esdras, irmãos, na época da restauração de Jerusalém, depois do exílio, diz a Bíblia que em um determinado momento ajuntou-se a Esdras muito grande congregação de homens, mulheres e crianças para adorar ao Senhor. Então, elas deveriam ser distinguidas dos filhos dos incrédulos
porque elas pertenciam ao povo de Deus, e o fato delas congregarem, o fato delas estarem nos cultos, nas reuniões, e fazendo parte de todos os rituais religiosos, é que elas eram membros do povo de Deus. E Jesus confirma isso, irmãos. Jesus confirma isso quando, num determinado momento do seu ministério, alguns pais que reconheceram Jesus como Salvador, alguns judeus que creram em Cristo, trouxeram as suas crianças para ele abençoar. E alguns comentaristas entendem que essas crianças eram realmente criancinhas ainda recém-nascidas, pequenas, de pouca idade. E elas foram trazidas a Cristo, e os discípulos, de forma tola, eles tentaram impedir as crianças de chegar a Jesus, porque o Senhor está ocupado com muita coisa, ele não vai se preocupar agora com crianças gritando no ouvido dele. Saiam daqui. E a resposta de Jesus: não faça isso. Não impeçam os pequeninos de chegar até mim. Deixem que eles venham, porque a eles também pertence o reino de Deus. Então vejam, irmãos, Cristo está deixando claro. É claro que esse texto não fala diretamente do batismo infantil, mas ele faz referência ao fato de que as crianças também estão dentro do reino de Deus, os filhos dos crentes. É claro que você tem que distinguir o reino de Deus da igreja, no sentido de que o reino de Deus é o seu domínio abrangente sobre toda a sua criação. Mas a igreja, ela está dentro do reino de Deus. Porque o que é a igreja? É a agência do reino de Deus na terra, é onde as chaves do reino são exercitadas, a pregação e os sacramentos e a disciplina, e é onde também os cidadãos do reino celestial estão presentes em comunhão, é no meio da igreja. Então as crianças pertencem à igreja, ao povo de Deus, a elas também são dadas as promessas de salvação, a promessa de perdão de pecados, a promessa do Espírito que vai um dia, segundo a graça de Deus, produzir a fé no coração destas crianças. Veja, quando Paulo escreve às igrejas, como é que ele se refere geralmente aos membros dessas igrejas? Ele fala aos santos em Filipos, aos santos em Corinto, e ele também disse aos santos na cidade de Éfeso. Ele falou isso no início da sua carta aos Efésios. E lá na frente, ele vai ter uma palavra específica para os filhos dos crentes, para honrar o pai e a mãe, para obedecer os pais, porque isso é justo, isso é a vontade de Deus. Então Paulo ele está distinguindo, os filhos dos crentes dos filhos dos incrédulos. E ele está se referindo a esses filhos dos crentes também como santos, porque eles estão separados do mundo para pertencer a Deus. E é por essa razão, irmãos, que eles devem receber o sacramento da aliança, o santo batismo. É interessante que Paulo tem uma palavra, a gente pode até ver depois uma pregação sobre esse texto, que é muito interessante. Em 1 Coríntios 7, 14, Paulo ele diz que os filhos, se um dos cônjuges somente é crente, se a mãe é crente, mas o pai não é, aquela criança ela é considerada santa. Não é santa no sentido de experimental, que ela está no progresso de santificação, não é nesse sentido, mas é no sentido que ela é colocada à parte para pertencer a Deus e ao seu povo, mesmo que somente um dos pais professem a fé. Aquela criança é distinguida dos filhos dos descrentes. Deus tem promessa de salvação para elas também. E, por fim, irmãos, a terceira razão para batizar os nossos pequeninos é que o batismo que Cristo instituiu, ele substitui a circuncisão. Ele ficou no lugar da circuncisão. Percebam a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Por exemplo, a nossa Santa Ceia, a ceia do Senhor, que nós vamos tratar disso a partir do próximo domingo, por 3 semanas.
ela é fundamentada na Páscoa, na festa da Páscoa, que Israel comemorava a libertação do Egito. Enquanto que o batismo, ele ficou no lugar da circuncisão. É interessante notar que ambos têm o mesmo propósito, indicar que as promessas de Deus também é para os filhos dos crentes. O que mudou foi a forma. Antes era a circuncisão. Hoje, que tinha um aspecto do derramamento de sangue, né? Hoje é o santo batismo. Usa-se a água segundo a instrução de Cristo. Há um texto em Colossenses que implica nessa mudança, nessa substituição, irmãos. Colossenses 2, versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: Colossenses 2, 11. Ele está falando nele, ou seja, em Cristo, vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a circuncisão de Cristo, a purificação espiritual que ele opera, o novo coração que ele dá, a purificação dos pecados pelo seu sangue, eram representados na circuncisão e continuam sendo representadas no santo batismo. Por quê? Porque não há mais, irmãos, a necessidade de um ritual cruento, sangrento, como era a circuncisão. Porque Cristo já derramou o seu sangue de uma única vez pelos nossos pecados. Então a circuncisão, ela é obsoleta, ela não tem mais lugar, ela cumpriu o seu propósito, ela apontou para Cristo. E agora nós temos no seu lugar o santo batismo. O propósito é o mesmo, só mudou a forma de receber as crianças no meio da igreja. É isso que a gente confessa aqui, no final da resposta, né? Na velha aliança isso era feito pela circuncisão, né? O enxerto dos filhos dos crentes na igreja, e agora na nova aliança ela foi substituída pela instituição do batismo. E o artigo 34, que também fala, na nossa confissão belga, que fala do batismo, ele diz que cremos e confessamos que Jesus Cristo pôs um fim a todo derramamento de sangue. Ele aboliu a circuncisão que envolvia sangue e instituiu no lugar dela o sacramento do batismo. Então notem que, para argumentar em favor do batismo das crianças, você tem que partir do Antigo para o Novo Testamento. Você tem que mostrar a aliança de Deus com todo o seu povo, desde o princípio até o final. Então aqui nós temos os principais argumentos, irmãos. E se Deus fosse contra isso, ele teria deixado um mandamento claro: olha, as crianças não devem mais receber o sacramento. Pedro certamente tinha dito: olha, vocês judeus que creem em Jesus, vocês tinham que circuncidar os seus filhos lá no Antigo Testamento. Hoje não tem mais circuncisão, porque Cristo cumpriu esse ritual, derramou o seu sangue por nós. Então, seus filhos agora apenas são recebidos, eles não devem passar por este sacramento. Não, a promessa é para vocês, a promessa é para os seus filhos. É claro que a gente poderia citar mais algumas coisas, mas esses são os três argumentos principais. Mas também você pode destacar, por exemplo, no livro de Atos, 5 vezes é dito, 5 vezes no livro de Atos, e quando uma pessoa cria, foi o caso da Lídia, né, aquela mulher chamada Lídia, o carcereiro de Filipos, que também se arrependeu e creu, diz que todos eles, que ele foi batizado com toda a sua casa, com toda a sua casa. Quando a gente fala a casa aqui, é com toda a sua família.
E, evidentemente, havia crianças nesses lares que também passaram por este sacramento, receberam este sacramento. Foi assim com Cornélio, foi assim com Lídia, foi assim com o carcereiro, foi assim com um homem chamado Estéfanas, que Paulo diz em 1 Coríntios 1,16 que batizou a casa dele inteira, porque era a promessa de Deus para os pais e para os filhos. E um detalhe importante, irmãos, perceba que desde Gênesis, desde o jardim do Éden, Deus ele opera na sua aliança por meio de famílias. Claro que Deus às vezes chama alguém individualmente, mas quando alguém crê, as consequências dessa fé envolvem também a sua família. Não é que a criança vai ser salva porque foi batizada simplesmente, ou porque é um filho de um crente, nesse sentido. Ela vai ter que exercer a sua fé lá na frente, e os pais devem caminhar para isso. A gente vai ver isso na aplicação. Mas o ponto é, irmãos, que Deus trata com famílias. Eu serei o seu Deus e também dos seus filhos. Eles pertencem à minha aliança, as minhas promessas são para eles. Eles devem fazer parte do povo de Deus, porque eles são membros da igreja. E, portanto, eles devem não ser trazidos para receber apenas uma oração, eles devem passar por este sacramento, receber o sinal da aliança. E que sinal é esse? É que aquela água, da forma que purifica o corpo dela, o Senhor deseja também purificar o seu coração, mediante o sangue e o Espírito de Cristo. E eu quero terminar com algumas aplicações específicas. Primeiro, para os pais crentes. Para todos os pais, mas de um modo especial aqueles que têm filhos pequenos. O ritual do batismo, esse sacramento, ele chama os pais a uma responsabilidade. Essa responsabilidade, ela é evidente na hora que a criança é batizada. Os pais fazem um voto, eles fazem uma promessa, eles prometem diante de Deus da igreja, que vai fazer tudo o que tiver ao alcance deles, com a ajuda de Deus, para conduzir aqueles pequeninos nos caminhos do Senhor. Então os pais precisam, desde que a criança comece a entender as primeiras letras, as primeiras palavras, ensiná-las acerca das promessas de Deus para ela, acerca também da forma como elas devem responder a essas promessas, que é com arrependimento e fé, quando ela chegar na idade, vamos dizer assim, na idade da razão. É a promessa dos pais. Então é um voto que deve ser levado a sério. E é preciso ter cuidado, irmãos, para não sermos irresponsáveis e negligentes naquilo que é a coisa mais importante em relação aos nossos filhos: conduzi-los a Cristo, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, quem ama de fato o seu filho e deseja um dia vê-lo salvo e confessando a fé em Cristo, vai com todo o seu esforço, com toda a sua vida de oração, com todo o seu ensino, e principalmente com a sua conduta, com o seu exemplo, conduzir essa criança a Cristo. Então a primeira coisa que o batismo chama para os pais: seja fiel na educação dos seus filhos, conduza-os a Cristo. Mas há também um consolo para os pais. Irmãos, nós estamos sujeitos a adversidades e provações e dificuldades, como qualquer pessoa. E uma das coisas mais tristes que pode acontecer com um pai ou uma mãe crente é perder o seu filho na sua infância. Ou antes de nascer, ou durante o nascimento, ou pouco depois do nascimento. Na verdade, muito doloroso. Quem já passou deve saber muito mais a dor que é perder um filho pequeno. Mas por causa da aliança de Deus, por causa da promessa de Deus, de que aquela criança é distinguida dos incrédulos e pertence a Cristo,
os pais devem estar seguros de que aquela criança, se o Senhor, em sua providência, a chamar na infância, ela está salva, ela está na presença de Deus, segundo a graça soberana do Senhor. Os pais devem viver nesta certeza e morrer nesta certeza. Falando aqui de crianças pequenas, porque, entenda, a aliança de Deus, tem dois lados, tem as promessas de Deus, mas ela tem uma condição: responder com fé e arrependimento. Se essas crianças crescem e se desviam do caminho e seguem para o caminho do arrependimento, aliás, o caminho da rebelião, se não se arrepender, o batismo será um sinal de juízo para elas. Mas elas pequenas estão com o Senhor. É um conforto que um pai crente recebe se passar por essa situação. Mas também você pode rogar a Deus, lutar com Deus em oração, baseado na promessa dele. Se o seu filho vem a se desviar na idade adulta, na sua juventude, desprezando as promessas de Deus, não respondendo com fé e arrependimento ao chamado de Deus, você pode clamar, orar, e esperar no Senhor que Deus vai sim fazer a sua obra. Ele pode sim regenerá-lo e convertê-lo no seu tempo, mesmo talvez que você nem esteja mais aqui. É possível sim, pelas suas orações, pelo seu testemunho, que os seus filhos sejam impactados e o Senhor cumpra a sua promessa na vida deles. Então não desista de orar por eles, principalmente quem tem um filho fora da igreja. Mas aqui também tem um chamado para os filhos dos crentes, para aqueles que nascem com esses privilégios, para aqueles que recebem esses benefícios, irmãos. O Senhor está dizendo a você, criança, adolescente e jovem da igreja, que Ele quer salvar você da mesma forma que Ele já salvou seus pais. Que aquela água que você recebeu no dia do seu batismo, ela aponta para o sangue de Cristo que quer perdoar que perdoa os seus pecados, purifica você pelo seu sangue. E também o Espírito que dá a você um novo coração. A questão é: você já confessou a Deus os seus pecados? Você já abraçou com fé as promessas da aliança de Deus? Você já buscou a sua salvação no sangue de Cristo? Você já orou ao Senhor dizendo: Senhor, Tu me deste o sinal da aliança, eu fui batizado, eu faço parte da Tua igreja, do Teu povo, mas eu quero também receber o batismo com o Teu Espírito Santo, eu quero ser transformado e receber um novo coração. Me perdoa, me purifica, me lava, me renova e faz de mim um membro vivo da Tua igreja e um herdeiro do Teu reino. É assim que você tem que fazer perante o Senhor. Então não descanse o seu coração, se você é um filho da aliança. Não descanse enquanto você possa dizer com confiança: eu creio que Jesus é o meu Redentor, é o Salvador da minha alma. E que você venha professar a sua fé para a alegria dos seus pais, para a alegria da igreja e para a glória de Deus. Mas há também uma palavra final para toda a congregação de Cristo. O batismo também nos chama a uma responsabilidade de toda a igreja. Em primeiro lugar, irmãos, como igreja nós devemos, por causa do batismo, preservar os privilégios e os benefícios espirituais que Deus tem para aquela criança. O que é que eu quero dizer com isso? Que a igreja deve tomar todo cuidado em seu ministério, para não criar situações e coisas que vão impedir essas crianças de chegar a Cristo. Como, por exemplo, afastar as crianças do contexto do culto, para ter uma atividade reservada. É claro que a gente pode fazer isso após o culto, ou em outras ocasiões, como a escola bíblica de férias, mas os filhos dos crentes têm que estar com os crentes no culto, adorando a Deus,
mesmo que não entenda o que está acontecendo, mesmo que faça barulho, incomode um pouco, isso não é a coisa mais importante. É que elas façam parte do povo de Deus e que sejam dadas a elas a graça da comunhão, a graça da instrução na palavra. Mas também a igreja precisa encorajar os pais, com oração, com visitas pastorais, com encorajamento, para que eles possam cumprir os seus deveres pactuais e conduzir essas crianças a Cristo. É claro, não estou dizendo que a igreja tem a responsabilidade primeira na instrução das crianças, são os pais. E é triste dizer que muitos pais terceirizam a sua responsabilidade para a igreja, para as irmãs que cuidam, por exemplo, da escola dominical ou qualquer atividade. Não, a igreja ajuda, uma escola cristã, se há, é uma bênção, vai ajudar também. Mas são os pais que devem ter essa responsabilidade. Mas a igreja deve cuidar para que os filhos dos crentes estejam debaixo da pregação, desde pequenininhos, para que eles também professem a sua fé no meio do seu povo. E por fim, irmãos, cada batismo que acontece na igreja é um chamado para renovar a nossa aliança com Deus. É um chamado ao fortalecimento da nossa fé. Não é isso que a gente confessa, que os sacramentos servem para fortalecer a nossa fé? Então não é somente o pai e a mãe que traz a criança aqui à frente, que são abençoados naquele momento, que são encorajados à obediência. Também nós que estamos publicamente assistindo esse maravilhoso momento. O batismo nos chama cada vez de novo, irmãos, a entregar o nosso coração a Deus e a sermos conduzidos a uma nova obediência, como já foi destacado aqui no dia do Senhor 26. O batismo, ele é importante para nós, não porque ele em si mesmo salva, mas porque ele nos lembra do amor de Deus em Cristo e das promessas de Deus de perdoar os nossos pecados e nos renovar com o Espírito Santo. Você não deve se apegar ao batismo em si como um meio essencial de salvação, mas você deve se deleitar naquilo que ele representa, naquele para quem ele aponta, Cristo e o seu sangue remidor. Vocês devem estar lembrados que o apóstolo Paulo, ele menciona os eventos que aconteceu lá no Êxodo, trazendo isso como uma advertência para a igreja hoje. Ele fala isso em 1 Coríntios 10. E ele diz que o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, e Deus abriu aquele mar para salvar o seu povo, e depois o fechou para destruir os inimigos de Israel, os egípcios, Faraó e o seu exército. E na verdade, irmãos, aquela passagem do povo pelo Mar Vermelho é como se fosse um batismo que Israel recebeu naquele momento. Paulo diz que eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. As águas não os afogaram, mas respingou sobre eles, enquanto eles estavam passando, todos, os pais, os filhos, todo o povo de Deus. Então todos eles foram abençoados com aquele livramento. Mas é o que Paulo diz depois. Paulo vai dizer, irmãos, que Deus não se agradou da maioria deles, porque muitos se tornaram incrédulos e pereceram no deserto. Logo depois daquele grande evento, começaram a murmurar contra Deus, dentro do deserto. E a Bíblia diz que aquela geração pereceu no deserto. Então veja, eles eram circuncidados, Deus fez grandes coisas por meio deles, eles estavam no meio do povo de Deus, eles tinham as promessas, mas não responderam com fé. Então não valeu nada, porque não responderam com fé aquilo que Deus prometeu. E é triste, irmãos, no dia do juízo, vai ser mais doloroso para um filho da aliança, um crente que recebeu os sinais da aliança e rejeitou as promessas de Deus. Vai ser mais doloroso para ele estar no inferno do que o ímpio que não conhece nada dessas coisas, porque ele vai reconhecer:
Deus me fez promessas. Eu fui batizado, eu fui criado na igreja, eu recebi os sacramentos, eu recebi a palavra de Deus. Meus pais oraram por mim, meus pais me incentivaram, me levaram à igreja desde pequeno. Eu mereço estar aqui, porque eu disse não às promessas de Deus. Vai ser doloroso. O batismo, que é um sinal de bênção, vai se tornar um sinal de juízo para aqueles que rejeitaram a promessa. Que não seja, que isso não aconteça conosco, irmãos. Muito pelo contrário, que nós possamos nos deleitar naquilo que esse batismo representa para nós. O Deus triuno colocou o seu nome sobre nós. Nós somos batizados em nome do Pai, o que significa que nós somos seus filhos adotivos e que Ele vai cuidar de nós até o fim, como um Pai fiel, bondoso e amoroso. Que nós possamos nos deleitar no fato de que nós somos batizados em nome do Filho, que já derramou o seu sangue para a remissão completa dos nossos pecados. Nós somos batizados em nome do Espírito Santo de Deus, irmãos, que é poderoso, não só para nos dar um coração novo, regenerar a nossa alma, como também fazer isso na vida dos nossos filhos, e continuar renovando e fortalecendo a nossa fé, para que nós, que também passamos pelo Mar Vermelho e caminhamos pelo deserto, não possamos ficar pelo caminho, mas possamos juntos entrar na terra prometida, receber a concretização final das promessas de Deus, para todo aquele que crê. Esse é o chamado do batismo para a igreja: renovar a sua aliança com Deus e fortalecer a sua fé nas promessas do Senhor. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, que a palavra dele